Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a origem do planeta Terra e a sua história evolutiva. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós vamos ver primeiro algumas coisas que nós já estudamos aí sobre características do planeta Terra. O que é importante a gente relembrar? Que de acordo com a sua constituição, a Terra ela vai ser classificada como um planeta rochoso ou telúrico, ou seja, a Terra está dentro do grupo dos 4 primeiros planetas. Isso significa que ela possui uma superfície rígida formada de rocha e solo. Quando a gente fala dos outros 4 planetas, já são planetas classificados como planetas gasosos, que são aqueles planetas, cuja superfície não vai ser rígida, na verdade não possuem uma superfície definida devido à alta quantidade de gases. Então a Terra, por ser dos primeiros planetas, ela vai ter essa constituição aí. É um dos que tem uma localização privilegiada em relação ao Sol, que permite as nossas temperaturas médias aí estabilizadas e tudo mais. Só que, se a gente for retomar aí tudo que a gente estudou já em relação às características do planeta, vale a gente fazer o seguinte questionamento. Será que o planeta sempre teve esse formato tão definido? Será que o planeta também sempre teve essa estabilidade, essa temperatura ideal? Sempre teve também as formas de vida existindo? Ou será que houve transformações? Então é isso que nós vamos desvendar na aula de hoje. O que será que a gente tem de importante para trazer em relação às modificações que o planeta Terra sofreu? E lembrar principalmente que o nosso planeta ele está em constante transformação. Só que nós acabamos não percebendo porque é um processo muito gradual, um processo que vai acontecendo aos poucos. Vamos entender agora então que características são essas e como que a Terra era afinal. Quando a gente fala sobre o planeta Terra, vale a gente trazer que desde a sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra está em constante modificação, como eu já falei para vocês. Aí nessa imagem vocês podem ver que o modelo do formato da Terra é um modelo que a gente chama de geóide. E aí vale a gente trazer algumas características que eu já citei para vocês lá no início. Que características são essas? O planeta Terra, se a gente for ver a sua organização, ele é o terceiro dos 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar a partir do Sol. É o único planeta do Sistema Solar que existe água em estado líquido. Se a gente for ver a comparação de tamanho também, a gente vai conseguir perceber que é o 5º maior dos 8 planetas do Sistema Solar e, por vezes, pode ser chamado também de mundo azul ou planeta azul. E é o lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os seres humanos. E aí a gente vai lembrar agora quais são as características também internas da Terra e quais foram essas transformações que ela passou. Como eu falei para vocês inicialmente, nem sempre a Terra teve todas essas definições tão fáceis como a gente vê agora, muito menos formas de vida existentes. E aí a gente vai ver que a sua superfície exterior também tem uma certa divisão. E essa divisão é em vários segmentos rígidos do que a gente chama de placas tectônicas. Vamos também entender um pouquinho sobre isso. Então, continuando, a gente vê aí que a Terra ela foi formada ao mesmo tempo que os outros corpos do Sistema Solar. Aí vocês têm uma visualização do planeta Terra em sua origem. E como é que foi essa formação? Essa formação do planeta ele foi nada mais nada menos a partir de uma grande nuvem de gás e poeira que girava ao redor do Sol. E aí precisou da ação, da força de atração gravitacional e mediante essa força de atração, esse material começou a colapsar em certos pontos, ele começou a ter uma quebra em certos pontos e começou, como consequência, a formar pequenos corpos densos, que aos poucos, mas de forma sucessiva, foram colidindo, continuaram se chocando e se aglutinando em corpos maiores. Nessa aglutinação, a gente teve aí, então, o resultado dos planetas, das luas e também dos asteroides. Então, o que vale a gente reforçar de importante dessa tela? Que o nosso planeta ele foi formado ao mesmo tempo que outros corpos do Sistema Solar. E aí, continuando,
a gente tem que trazer também que nem sempre a Terra tinha a estabilidade que ela tem hoje. Não tinha formas de vida, não tinha temperatura e não tinha nem mesmo atmosfera. Inicialmente, na verdade, era uma rocha muito estranha. As características da Terra primitiva, como vocês podem ver aí, são bem diferentes do planeta azul que eu citei para vocês lá no início, que são as características que a gente tem hoje. Por quê? Acredita-se que no início dessa formação, né, depois que teve todo esse colapso, no início da sua formação, a superfície da Terra ela era muito quente. Como era muito quente, tinham muitos vulcões aí que estavam em atividades, todos ao mesmo tempo. E aí o que essa temperatura elevada fazia? Né? Ela não permitia que houvesse água no estado líquido, porque a água só ficava inicialmente no estado gasoso. Outra coisa que vale a gente trazer também é que os gases que tinham nesse momento eram gases extremamente tóxicos. Então, pela falta de água, pela falta de gases também ideais para a sobrevivência, não existiam seres vivos nesse momento. Então, eram condições totalmente distintas das características que nós observamos hoje. E aí, com o tempo que a temperatura da Terra foi sofrendo alterações, essas atividades foram diminuindo e houve, né, com o passar do tempo, o acúmulo de água líquida em sua superfície e, consequentemente, a formação dos oceanos. E aí, após o impacto que criou a Lua, a Terra derretida começou a liberar gases voláteis. Mais tarde, mais gases foram liberados pelos vulcões também, completando aí uma atmosfera que já fosse rica em gases do efeito estufa. Ou seja, já estava começando a ter aí o aquecimento quase que em medidas ideais. Só que vale a gente destacar que nesse momento essa atmosfera ainda era pobre em oxigênio, então ainda não havia ainda condições necessárias para que as formas de vida pudessem existir. E aí esses gases começaram a condensar e começaram a formar também nuvens de chuva. Esse ciclo de chuva foi muito importante, porque ajudou bastante na estabilização da temperatura, porque foi ajudando no resfriamento da Terra, consequentemente formou a crosta terrestre e ao longo do tempo as atividades vulcânicas foram parando, elas foram diminuindo. E aqui a gente traz o que eu disse para vocês lá no início também, ó, que a Terra ela é dinâmica, ela sempre está passando por alterações. O interior do planeta, por exemplo, ele é muito quente, que a gente tem rocha derretida em constante movimento. E vale a gente trazer também que a Terra passou por um momento que a gente chama de era glacial. Essa era glacial foi um momento que a Terra passou por um intenso resfriamento, tá? E nesse momento aí, nós temos até uma expressão que é muito utilizada, que é a expressão da era do gelo, que é quando houve um período geológico de longa duração, onde a temperatura foi diminuindo, tanto na superfície como na atmosfera. E conforme isso foi acontecendo, o que a gente teve de resultado? Nós tivemos aí, né, a expansão dos mantos de gelo continental e polares, como também glaciares alpinos. E aqui a gente tem um pouquinho da estrutura da Terra. A gente vê que a Terra ela é formada por 3 camadas internas, onde nós temos a crosta terrestre, que é onde nós vamos encontrar as placas tectônicas bem abaixo. Nós temos o manto e nós temos o núcleo. Ou seja, é uma camada mais externa, depois nós temos uma camada que fica no meio e internamente nós temos o núcleo. E esse núcleo se divide em núcleo interno e também temos um núcleo externo. E aqui as placas tectônicas, né, que aos poucos, né, elas foram também se movimentando, que antes era um continente só, passou aí pelas divisões dos continentes que a gente tem hoje. E das placas tectônicas vale a gente trazer que são o resultado aí do calor que fica em atividade no interior da Terra. E no presente, vale a gente destacar também que a Terra, ela fica orbitando o Sol. E aí a gente tem os nossos dias, né? A gente tem também a troca de anos e tudo mais. E nós também temos aí o movimento, né, de rotação da Terra, que tem uma certa inclinação, que é a inclinação aproximada de 23,4 graus em relação aí ao seu plano orbital.
E conforme a rotação vai acontecendo, nós temos variações aí sazonais na superfície do planeta. Ou seja, aí nós tivemos o destaque de que a Terra, conforme os anos foram passando, mais modificações foram acontecendo. Conforme essas modificações foram acontecendo, houve um momento que teve condições ideais para a existência de vida e depois a Terra foi passando cada vez mais por mais adaptações, pelo seu resfriamento e por uma estabilização de temperatura e por uma atmosfera ideal também. Para a gente concluir a nossa aula agora, eu vou colocar o nosso exercitando para a gente praticar algumas questões aí. Na primeira nós temos: qual o tempo estimado da formação do planeta Terra? E segundo nós temos: como se deu o processo de formação da Terra? E aí? Para quem não lembra, quando a gente fala do tempo estimado da formação do planeta Terra, nós estamos falando aí de cerca de 4,6 bilhões de anos. Ou seja, não é um processo recente e não é um processo que parou também, porque a Terra é dinâmica e está em constante modificação. Em relação à segunda questão, como se deu o processo de formação da Terra, vale a gente destacar o seguinte, que foi a partir de uma grande nuvem de gás e poeira que girava ao redor do Sol, a gente precisou da força da atração gravitacional, houve um colapso desse material. Desse colapso, a gente teve como resultado pequenos corpos densos que aos poucos foram se colidindo e foram resultando em corpos cada vez maiores. Para continuar, nós temos aí na terceira questão, que foi a era glacial. Se a gente for parar para pensar, a era glacial foi aquele momento que a Terra passou por um resfriamento, quando a gente teve aí uma longa duração de diminuição da temperatura. Lembra que a Terra ela passou por temperaturas muito elevadas no início do seu processo de formação, mas depois essa temperatura foi diminuindo. E uma era marcante foi a era glacial. Nós temos aí, por último, quais são as camadas da estrutura da Terra. Quais foram as camadas que eu citei para vocês? Nesse caso, nós temos a crosta terrestre, onde a gente vai encontrar as placas tectônicas, o manto e vamos ter também o núcleo, que vai ser a parte que vai estar mais escondida, digamos assim, que pode ser dividida em núcleo externo e também núcleo interno. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!